Qual que é a dica infalível para quem quer ter um Instagram de sucesso? Cara, parece clichê, mas é autenticidade, cara, não tem jeito. Que acontece? As pessoas pegam muito nessa questão da cópia, né? Ah, fulano me copiou, não sei o quê, não sei o quê. Cara, não existe isso. Tudo que você se inspirar, que você colocar um pouquinho de você, vai dar certo. Entendeu? Eu tenho o meu padrão de vídeos, né? Eu vou lá, eu posto sempre com a musiquinha de forró atrás, porque é a minha marca, né? Eu sou do Nordeste. Eu tô sempre falando ali, brincando. Tenho sempre essa frase no final de me siga para mais dicas. Alô, Mano Volta. Alô, Mano Volta, adoro. Então, assim, é você ser autêntico. É você realmente construir uma marca pessoal que é única, é sua. E trabalhar, claro, alimentando aquela marca de maneira estratégica. Mas, de fato, você precisa se reconhecer como marca e encontrar qual é o seu diferencial. Né? Levar ali aquelas pessoas a sério. O Instagram, para muita gente é hobby, mas deve ser visto como um trabalho. A partir de agora, principalmente, que está sendo monetizado. Mas é um trabalho, precisa ser levado a sério. Né? Você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa investir em você para você conseguir entender aquilo ali. Não é só você postar e já era e esperar que aquilo ali dê certo. Não é assim que funciona. O Hugo não conhece o Mano Volta, ficou claro. Acho que eu conheço. Caramba, é que eu não quis cortar ela. Tá bom, eu tava prestando atenção. Lógico que eu Zé. conheço. Pô, como não conheço? Quem não conhece ele? Vaqueiro é top, hein, mano? Mas eu sou da época do forró de Elba Ramalho, Zé Ramalho, Top. Geraldo Azevedo, Dominguinhos. É mesmo? Então o número de stories não tem nada a ver, né? Não, é bom você ter uma constância. Como é que você vai trabalhar a sua autoridade, sua referência no assunto se você não aparece? Tem muita gente que fala assim, Japa, eu não gosto de aparecer. Infelizmente eu não posso ajudar, porque não adianta também eu vender uma coisa que você não concorda, que você não tem o mesmo ideal que eu. Pra gente criar uma comunidade, as pessoas precisam pensar iguais. Então, se eu acredito que para você vender, que para você se destacar, você precisa aparecer, e você acha que não adianta nem você comprar o curso, porque o curso vai ser baseado nisso. Então, precisa ter essa constância, claro, para você ali, porque existe o gatilho da repetição. É uma coisa que eu falo muito, sem você imaginar, sem você ver aqui foto da Magali e da Mônica. Se você precisa de um vestido vermelho emprestado, você vai pedir a quem? Isso é um gatilho de repetição. Então, se você tá ali todos os dias com a sua marca, eu tenho o meu bordão, que é o Oi, gente linda, todos os dias. E se eu não faço, as pessoas, o que aconteceu? Por que você não falou? Entendeu? Então, você gera gatilho de repetição na mente daquela pessoa. Tudo isso vai fazer a pessoa se fidelizar a você ou comprar do seu produto. Entendeu? Então, são essas estratégias que a gente vai, né? Essa menina é danada, rapaz. Ué. Gatilho de repetição, escassez, curiosidade, tempo. Eu vou falar pra você uma coisa. Eu concordo com ela em 200% no lance de humanização. Foi sempre o que eu usei nos meus produtos. Porque não adianta você querer montar nada. Se você não for se identificar com o seu próprio produto, não for humanizado, você não consegue entregar. Sim. Então, humanização é tudo. É isso daí, cara. E você sabe uma coisa que humaniza? Já vai eu pro lado pessoal. Vai. O Hugo vai gostar. Vai. Sabe o que é uma coisa que humaniza muito? É a história do herói, né? A jornada. A jornada do herói. É quando a gente expõe ali as nossas fraquezas, é quando a gente expõe as dificuldades que a gente passou e mostra ali qual foi a solução, né? Eu venho de uma adolescência muito problemática. Não passei dificuldade financeira, graças a Deus. Sempre tive a minha avó, que foi o meu suporte. É assim, uma pessoa que... Sabe, uma pessoa que você olha assim e fala, eu quero ser igual a essa pessoa. É uma pessoa que me inspira. É ela. Mas eu tive uma adolescência muito conturbada. Porque desde o início... E foi até difícil para mim entrar pro Instagram depois disso. Né? Com tudo que eu tinha vivido ali, com todos os meus traumas, as minhas feridas. Tudo isso impacta, de certa forma, para você aparecer. Porque o que acontece? Eu fui rejeitada pelo meu pai. Né? Eu já cresci ali no meio de uma rejeição. No meio de não entender por que eu não era aceita, por que eu não era querida. Porque a minha madrasta... Qual foi o babado aí? Meu pai namorava minha mãe e outra mulher ao mesmo tempo. E aí, a mulher dele, que é a mulher dele atual, teve a filha, né? E no resguardo, meu pai engravidou minha mãe, certo?
Então, a mulher dele falou assim, ou ela ou eu. Ou ela ou a gente. E aí, eu cresci sem pai. Só que Maceió é uma cidade muito pequena. Meu pai, ele... Hoje em dia, não. Mas ele era uma pessoa influente. Ele era esportista, né? Campeão mundial de boxe. Então, meu pai estava na televisão sempre. E aí eu me lembro de flashes, assim, de ver entrevistas. E aí, fulano, a quem você atribui essa vitória? Aí eu atribuo aos meus 2 filhos, fulano e cicrano. Eu não existia. Então, foi muito difícil para mim ter que lidar com essas coisas. Era um lugar, uma cidade pequena, onde a gente sempre se encontrava. Né? Ela era muitas comparações, né, com os meus irmãos. E aquilo ali tudo foi me pegando, eu tenho uma dificuldade em ser rejeitada. Por isso que eu acho, na minha cabeça, todo mundo tem que gostar de mim, porque eu não faço mal a ninguém, poxa, por que não vão? Mas a gente sabe que existe, que a gente tem que saber lidar com isso. Por isso eu faço terapia. Hoje eu tenho outra cabeça relacionada a isso, mas eu sofri a minha adolescência inteira. E aí eu só tinha como base minha mãe e minha avó. E meus tios, claro, que me ajudaram na criação, né? Assim, minha família sempre foi muito unida. Só que a minha mãe acabou se envolvendo com companhias erradas. Né? Eu tinha, acho que 14 anos, e minha mãe se apaixonou por um rapaz. Posteriormente, a gente veio descobrir que esse rapaz era bandido, que esse rapaz roubava, e era envolvido com drogas e tal. E ela também acabou, né, indo viver com ele. Pra gente não ficar ali mercê, pra gente não ficar ali refém disso, a gente ficou com a minha avó, e ela foi viver a vida dela. E a minha mãe passou por esse relacionamento abusivo. Minha avó já era uma senhora de idade. E muitas vezes eu fui mãe da minha mãe, porque a minha avó não podia saber das situações. Minha mãe chegava, às vezes... Nunca esqueça, assim, a minha janela era pra rua, assim. Então, de madrugada, eu escutava, Janine, era minha mãe, sabe, assim, cheia de sangue. E a gente ia na delegacia, 14 anos, cara, 15 anos, 16. Ia na delegacia, no outro dia ela tirava o boletim de ocorrência. Então foram várias situações. Teve uma que ela foi morar com ele, então ela morava de frente para a escola que eu estudava. E aí um dia, quando eu cheguei na escola, o pessoal falando, você viu que a casa da frente aí foi assaltada? E oxe, como assim? Tá cheio de vidro no chão, que não sei o que. Meu Deus. Fui tentar falar com a minha mãe já estava na casa-abrigo, porque ele tinha tentado matar ela. E ela, olha, você vai ter que falar com a sua avó, você vai ter que explicar, porque eu não tenho como falar, e acabou que ele descobriu onde ela estava. Foi muita coisa que a gente passou. Ele tinha uma moto assim, ó, quando ele fazia a gente se escondia, eu e meu irmão, embaixo da cama, né? Até que chegou o estopim, que foi quando foi a tentativa de assassinato, que ele deu um tiro na cabeça dela, né? E eu fui surpreendida assim, do nada. Minha avó me acordou à noite, de madrugada, assim, de manhãzinha, e falou assim, a minha tia morava em Aracaju. Você vai em Salvador, desculpa. Você vai pra Aracaju, que a sua tia tá vindo lhe buscar. Eu falei, oxi, eu vou fazer o quê? Minha tia tá em Salvador, tá vindo para Aracaju, você vai me levar em Aracaju. Tipo, que rolê aleatório. Ela falou, não, vamos que com a cara de choro, só que eu, sabe, nem me toquei. Vamos que sua tia tá esperando, sei lá, na divisa. Aí ela me levou, eu e meu irmão, né? E eu, mas cadê minha mãe? Não, sua mãe já tá trabalhando, depois ela fala com você. Tá bom, bora. Aí fui. Isso passando os dias, nada. Cadê minha mãe? Nada, ninguém me falava nada. Aí, um dia eu falei, chega, velho, quero saber o que aconteceu. Aí o esposo da minha tia, na época, falou assim, olha, você quer saber o que aconteceu? Bem direto. Sua mãe levou um tiro na cabeça. Aí eu falei, eu vou embora agora. Não dá, porque vocês podem estar correndo risco de vida, ele pode fazer alguma coisa com vocês, e por isso que vocês estão aqui. Eu falei, eu vou voltar agora pra ficar com a minha mãe, pra cuidar da minha mãe, meu irmão pequenininho. E aí voltei, fiquei com a minha mãe esfacelou todos os ossos da face. Minha mãe ela é linda. Você é linda, mãe, mas ela era, assim, muito bonita. Hoje ela tem a cicatriz, né? Por 4 centímetros ela não morreu. Então, foi muito difícil pra gente, né? Essa fase da minha adolescência. A pessoa que era pra me proteger, eu já não tinha pai. E a pessoa que era pra me proteger, não tinha condições de me proteger. Já salvei a vida da minha mãe várias vezes. Teve uma situação que eu cheguei do nada, fui buscar um ventilador, não lembro o que era. Quando eu cheguei, ele tava fazendo roleta russa, assim, ó, com a faca. Se a faca virasse de frente pra ela, ele ia matá-la. Né? Outra situação, ele botava lá dentro do carro, levava para uns matagais que tinha lá no interior, abria a porta e falava,
corre, porque se eu pegar você, eu lhe mato. Então, para uma criança, velho, para um adolescente, era muito difícil passar por essas situações. E aí, todos os meus relacionamentos a partir disso eram baseados nessa desestruturação, entendeu? Então, eu tive um relacionamento abusivo. Foi muita coisa que a gente passou, né? E eu tenho muito orgulho da minha mãe, porque depois de tudo que ela sofreu, hoje com 46 anos, ela se assumiu, é casada com uma mulher, está muito feliz, mais feliz do que nunca. Eu tenho muito orgulho só de falar, coração acelera, porque minha mãe já passou por muita coisa e hoje ela tem coragem assim, de bater no peito e viver o amor. Assim, ela merece, sabe? Ela merece, cara, demais. Ela passou por muita coisa e hoje... eu me lembro quando ela chegou pra mim falar, eu já sabia, né? Mas ela chegou, eu tô com medo, mãe. Eu amo você, cara. Você já sofreu o que tinha que sofrer, é hora de você ser feliz. Eu vou pegar na sua mão e eu não vou soltar. E ela tinha muito receio por conta da minha religião. E eu falei, não importa o que as pessoas falam, não importa. Você é minha mãe, eu tenho orgulho de você. E eu tô muito feliz pela sua decisão. E assim, graças a Deus, minha mãe está transformada. Todo esse passado ficou para trás. Claro que são memórias, são feridas que a gente, né, trata com terapia, com auxílio psicológico. Mas, assim, ela se sobressaiu. Eu tenho muito, muito orgulho da minha mãe. Amo muito ela. Como é o nome dela? Janaíne. Janaíne. Parabéns, dona Janaíne, por ter passado por tudo isso e tá viva hoje e tá bem, né? É um milagre, né, cara? É um milagre. Um milagre. Muito nova, né? Muito. Nova. 46 anos? Uhum. Nova mesmo. Muito nova, cara. Pô. Pera, 20, fiz a conta aqui. É isso mesmo, 46. 46. 46. Nova mesmo. Muito 46, nova. sempre foi independente, sempre correu atrás do dela, né? Teve essas fases aí difíceis. E o cabra morreu ou não? Morreu. Aí. Antes ele do que ela, né? É isso aí. Vai pra casa do caralho, cara. E olha Fica como, batendo olha, na mulher, olha rapaz, só. Tá lá, maluco, filho, mano. Você tá maluco. Igual esse rapaz. DJ safado aí que bateu na menina. Já Ah, pensou? Cara, tá você lá, viu o vídeo, mano? acaba sem vergonha, Que, rapaz. que loucura, Pra cara. lá, fica Que batendo em loucura. mulher. Prenderam o cara, né? Prenderam. Tinha que pôr ele com a Cyborg lá. A Cyborg tá doida pra Eu vi pegar o ele. vídeo dela, cara. Eu vi o vídeo dela falando, que loucura, mano. O caba é fácil ser macho com uma mulher, né? Quero ver se com um homem, cara. É isso aí, cara. Vai pra lá, Não mano. dá. Absurdo. Mas que milagre sua mãe tá viva. Milagre. Né? E olha que engraçado, o livramento. Eles estavam juntos, já passaram por N situações, o cara era avisado, né? O cara era bandido, o cara traficava, então ele era avisado. Então 6 meses depois, olha só como Deus é bom. 6 meses depois que eles estavam separados, ele na moto, andando de moto com a namorada nova, que podia ser ela, mataram. Ainda pegou tiro na moça. Podia ter sido minha mãe. Aí. Quanto tempo depois? 6 6 meses. Cara. Se livrou. E ele morreu e sabe, eu fui lá, orei, fiquei com a família dele. Perdoou. Eu chorei, eu falei, cara, eu chorei pelo filho dele, falei, mano, que foda, né? A história vai se repetir. Não na mesma proporção, mas, poxa, essa criança vai crescer sem pai, né? Eu enfrentei muito esse cara, eu cuspi nele já botei ele pra fora, ele nunca, assim, nem levantou a voz pra mim, sabe? Ele sempre me respeitou. E eu me lembro que eu fui numa psicóloga que até meio antiética. Ela falou assim, você precisa se preparar, porque se a sua mãe continuar assim, ela vai morrer. Tipo, pra uma criança, cara. Sabe? Então eu já estava preparada. Então eu sabia que ou era ele ou era ela. Uma hora. Porque já tinha acontecido tantas vezes, tantas tentativas de assassinato. E sempre, minha mãe, eu não julgo, sabe? Porque um relacionamento abusivo, a gente acaba não tendo dimensão, não tendo noção, né? Existe uma clínica não, mas um programa lá no Brasil que se chama Mulheres que Amam Demais, né? Que é o MAD, que trata justamente essas mulheres que, por mais que passem agressões, por mais que sofram esse tipo de coisa, elas continuam, né? E aí as pessoas julgam, a família fica ali louca, mas não fica fora do alcance dela. Ela precisa realmente, de fato, de ajuda psicológica para conseguir sair da situação. Entendeu? Então minha mãe passou por isso também, eu não julgo. Essas mulheres, elas precisam de acolhimento, elas não precisam ser julgadas, elas precisam entender que aquilo ali, sabe, um 100%. puxãozinho de cabelo, um beliscãozinho, não é só aquilo. Vai evoluir, vai ser outra coisa mais pra frente. Então é melhor a gente, né, cortar o mal pela raiz, Sim. tratar essa dependência emocional que acaba se instalando pra poder se livrar, né? Porque é a sua vida, cara. Complicado mesmo. E a sua mãe
ficou quanto tempo no total sendo abusada por ele? Eu acho que foram 4 anos. Foi na época que eu acho que eu tinha 14 anos. Quando ele morreu, eu ia fazer 18. Então foi basicamente esse tempo. E você foi para São Paulo quando? Não, eu só fui para São Paulo depois, quando eu já tinha 21. Isso. Depois, assim, né? Depois, em seguida, né? Você fala assim, tem 10 anos, né, que aconteceu, porque ela tem 28, né? Fez 11 anos agora, foi em novembro. Eu fiz até Nunca tinha falado sobre isso no meu Instagram, inclusive é a primeira vez que eu falo, as pessoas me pedem muito, cara, fala mais de você, fala mais de você. Eu guardei esse momento especial para falar aqui com vocês. E tomara que essa mensagem chegue, né? E que você realmente levante essa bandeira mesmo, pela influência que você está criando, por todo o engajamento que você está tendo, né? E acolha, né? As mulheres que possível que cheguem, você possivelmente, né? Porque você está muito sóbria para falar desse assunto hoje, porque o que parece, né? Eu não te conheço direito, mas que está sendo tratado no seu coração, né? Sim, eu já superei muita coisa que ainda machucava, mas a gente ali vai trabalhando. É muito importante, as pessoas dão muito valor a tratar o corpo, a saúde, né, corporal, a estarem ali em forma e esquecem da importância de você ter um acompanhamento. Você não precisa ter nenhum problema para você passar com um terapeuta, para você cuidar da sua mente. É tão importante quanto você cuidar do seu corpo. Então, assim, foi ótimo para mim. Eu amo fazer terapia. Sempre indico, né? Eu tenho ansiedade, desenvolvi depressão quando eu estava lá em Massachusetts. Não tive, graças a Deus, mais nada. Depois que eu vim para cá, foi 1 ou 2 crisezinhas assim de ansiedade. Mas eu tenho conseguido, sabe? Então é muito bom a gente conseguir encontrar quais são esses gatilhos, o que faz a gente ficar mal e o que vai fazer a gente ficar bem também. Que, por exemplo, foi esse lugar. Tem me feito bem, né? Como eu não sentia há tempos lá. Então, é bom, cara. É muito bom. É libertador, assim. Você chegar pra uma pessoa e falar e despejar, assim, ó, todos os seus traumas, todas as suas feridas. E saber que aquela pessoa não vai te julgar. E te dar a solução, sabe? Fazer você entender ali que tudo tem um propósito. Tudo ali tá contribuindo para o que você é hoje, para o seu amadurecimento, para sua construção como ser humano, como profissional. São valores que a gente extrai dessas situações difíceis, traumáticas, mas valores que a gente leva e acaba aplicando, né, em diversas áreas da nossa vida. E você, perdoou seu pai já? Cara, eu acho que... Eu não tenho certeza, sabe? Eu tenho um problema, uma área da minha vida que eu preciso mais de Deus. Eu costumo dizer assim, que se o meu pai precisasse, sei lá, tá com um problema de saúde, tá precisando de alguma coisa que só eu posso fazer, jamais eu viraria as costas. Eu passei, gente, a vida inteira tentando entender e tentando fazer com que eles me aceitassem. Então, poxa, eu ficava... Sabe, por quê? Tentando fazer amizade com a minha irmã também é uma pessoa conhecida lá. E eu tentava, né? Poxa, deve ser muito legal ter um irmão. Hoje eu tenho 2 filhas e eu vejo assim, sabe quando você idealiza? Eu vejo nelas o que eu não tive. E eu tentei muito. Hoje eu costumo falar, eu não sei te responder se eu perdoei, mas eu costumo falar que meu coração tá tranquilo, né? Se eles me procuram, eu não procuro mais porque eu já fiz isso muito, mas se eles me procurarem, jamais eu vou virar as costas ou falar não, né? Eu queria muito que ele conhecesse as minhas filhas, ele não quis. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. A minha esposa já falou abertamente em algumas células aqui, né? Então eu fico bem tranquilo em falar por ela. E ela também teve relacionamentos abusivos no passado, né? Na juventude dela. E hoje ela prega para algumas mulheres aqui em Orlando. E recentemente agora ela pregou também. E vou replicar o que ela fala e o que eu aprendo com ela, né? Que realmente o que preenche o coração é Jesus, cara. Sabe? Não tem ninguém, eu não consigo preencher, né, preencher ou amenizar a cicatriz da vida dela, sabe? É Jesus mesmo. E ela encontrou em Jesus realmente todo o vazio que ela tinha em relação ao relacionamento. E a gente foi doutrinado não é a palavra, mas a gente foi educado na igreja antes de casar em relação a isso. Ela foi para um retiro, ela tratou isso nela,
porque ela precisava resolver algumas coisas para poder se dedicar num relacionamento novo, que no caso era o nosso, né? E Jesus realmente curou a minha esposa de uma forma que hoje eu entendo sobrenatural mesmo, sabe? E ela fala isso com tanta naturalidade que às vezes a gente nem acha que ela sofreu tanto, né? Mas aí quando a gente para pensar e fala, cara, você tem noção do que você passou, sabe? Aí é a transformação do Espírito Santo, né? Que conseguiu, a minha esposa conseguiu perdoar as pessoas que fizeram mal para ela, e hoje ela trata outras pessoas com a dor que ela teve, né? E é só Jesus mesmo para fazer isso, né? É te usar aonde você foi ferido. É verdade. Né? E que eu né, igual eu te falei, não conheço, estou te conhecendo agora, e que o Espírito Santo também te use, né, para levar cura através da sua vida para outras pessoas. Amém. Né? Porque o que vocês passaram, né, contando aqui, realmente é uma das situações mais difíceis da vida. Né? Qualquer tipo de abuso ele é totalmente, né, assim, recriminado, né? Ele tem que ser recriminado, porque ninguém merece ser abusado, principalmente psicologicamente, que às vezes dói muito mais, né? Dói muito mais. E é incrível como reflete, cara, reflete muito, sabe, em relação, quando você falou ali que refletiu no seu relacionamento com ela, reflete muito. Imagina, uma pessoa ali, não em formação, porque eu já entendia muito da vida, mas eu já não tinha uma figura paterna, a figura que eu tinha era louca, totalmente distorcida do que é um casamento, do que é um relacionamento, do que é um homem, entendeu? Então, assim, é o que você falou, quando Jesus chega, não dá, não tem espaço mais para essas coisas. É claro que é um trabalho ali de você se alimentar todos os dias, você tá reforçando. É pro resto da vida. É pro resto da vida, né? É pra você estar ali sendo tratado. A cura, você tá curado, mas você precisa ali estar sempre tratando. Né? E quando Jesus passa, não tem jeito. Eu hoje não guardo sentimentos ruins. Há pouco tempo atrás, eu não conseguia falar aqui, como eu tô falando com vocês, dessa maneira tranquila, porque ainda era uma coisa que me machucava, era uma coisa que me trazia à memória, né? Lembranças negativas, momentos difíceis, enfim. São coisas que até o som, até o cheiro, sabe? Você parece que viaja no tempo, cara. É muito doido. Mas Deus me tratou, cara, de uma forma, e é o que eu falei, eu uso essas situações, eu aplico, parece assim uma coisa muito isolada, tá, passou por essa situação e tal, mas tem coisas que você consegue extrair que você leva pra vida, sabe, pra todas as situações, profissionalmente, pessoalmente, enfim. Então, pra mim, assim, nossa, Deus é bom demais. Eu vejo Deus em tudo, assim, em tudo. Até nas coisas ruins que a gente passou foi necessário para que a gente pudesse aprender, para que a gente pudesse amadurecer, né? E estar mais perto dele, né? Entender que a nossa dependência deve ser só dele, não de homens, não. E quando você libera perdão, é físico, cara. Seu corpo melhora. O perdão é pra você, né? Pros outros. É exatamente isso. A verdade essa, é uma cura o perdão. Exatamente isso, irmão. É isso aí. O perdão é cura, né? Então, eu costumo dizer que eu perdoo. A Carol fica brava, cara. Falou, perdoei. Ela... eu não esquento mais a cabeça. Já era, meu. Cara, tá tudo certo. A Thaís também. Às vezes fala assim, não sei. Eu falei, cara... Mulherada é mais brava, né? Cara, a mulherada é brava, né? Bravo, rapaz. Cara, quando você aprende a perdoar, vicia, mano. Não, e fica já resolve logo. E fica mais leve. Fica mais leve, cara. E você vai cuidar de uma coisa que não tá na sua alçada. Tipo, ficar perdendo, se desgastando ali com uma coisa que você não pode resolver. Sabe? Deixa nos pés da cruz, deixa na mão do Senhor que... Não, vai ter que conversar com o Barba vai dar uma bigodada, vai falar, vamos dar uma conversada aqui. Você tá querendo conhecer gente, se Deus te usar nessa área, você vai conhecer gente demais nessa Orlândia aqui, viu, cara? Mas tem que cuidar. Meu Deus, aqui, cara. Senhor. Meu Deus. Fala pra você ver, fala. Porque aqui, cara, aqui é uma comunidade pequena, a gente sempre fala aqui, né? E precisa realmente de pessoas tratando. E você, como é comunicativa, cara, tomara que Deus te use muito nessa igreja aí, cara. Eis-me aqui, sério mesmo. Eis-me aqui.